No começo desse anime, vemos um grupo de pessoas reunidas em um funeral durante uma noite chuvosa. Entre essas pessoas está o nosso protagonista, um garoto de cabelos pretos chamado Ray White. Ray está sendo consolado por uma garota de cabelos rosas e enquanto ela o abraça, ele começa a se lembrar de tudo o que aconteceu. Na sequência, temos um flashback de Ray, onde vemos que ele está diante de um homem chamado Howard. O homem está em perigo e está prestes a morrer, porém quando Ray tenta se aproximar para ajudá-lo, Howard pede para o garoto se afastar e então ele diz para o garoto que não importa o que aconteça, ele deve sobreviver. E logo depois de dizer isso, Howard é completamente destruído bem diante dos olhos de Ray. Desesperado, Ray olha para o seu lado e vê então uma garota deitada no chão. Aparentemente ela também parecia estar morta. Após ver aquilo, Ray fica enfurecido e acaba liberando todo o seu poder de uma vez. Isso faz com que seus olhos e cabelos congelem. E além disso, uma cúpula de gelo gigante começa a surgir ao redor deles. E enquanto esse gelo se forma ao redor de toda a área, podemos então ver outra pessoa sendo vista bem de longe. Ela está observando o garoto enquanto ele está utilizando seus poderes. Depois disso, o gelo começa a desaparecer e agora nós conseguimos ver que Ray está segurando a garota de antes em seus braços. E logo descobrimos que aquilo que Ray estava presenciando não era o seu presente, mas sim o seu futuro. Após isso, a cena muda e então nós vemos Ray chegando na academia de feiticeiros para o seu primeiro dia de aula. Ray está completamente perdido pois não conhece nada da nova escola, sendo assim ele pega o seu mapa para tentar localizar o auditório. E enquanto Ray está olhando o mapa, de repente uma garota de cabelos verdes passa por ele e acaba esbarrando nele. A garota estava prestes a cair, porém Ray conseguiu segurá-la antes que isso acontecesse. Além disso, ele se desculpou com ela, fazendo a garota ficar toda corada. Só que ela pediu para ele não se preocupar e disse que não foi culpa dele. Os dois começam a conversar e Ray explica para a garota de cabelos verdes que ele é apenas um aluno novo que está perdido. E logo depois que ele menciona isso, de repente duas outras garotas aparecem atrás deles para comentar que os novos alunos já deveriam conhecer a escola, pois a escola tinha ficado aberta para a visita dos novos alunos 2 dias antes das aulas começarem. E aí, de repente, uma das garotas menciona que ela ficou sabendo que a escola receberia um novo aluno que chegaria mais tarde. E pelo que ela tinha ouvido dizer, esse novo aluno não era um feiticeiro e nem um aristocrata. Ele seria apenas um estudante comum dentro de uma escola para feiticeiros. E logo as garotas deduzem que esse estudante sem poderes seria Ray. Essa informação fez com que a personalidade da garota de cabelos verdes mudasse de repente. Ela antes havia sido gentil com Ray, mas agora ela estava envergonhada de ele ter encostado nela. A garota faz um verdadeiro escândalo, o que acaba chamando a atenção de todos os alunos ao redor. E assim todos encaram Ray com descrença, pois essa era a primeira vez que um garoto normal sem nenhum histórico mágico estava sendo autorizado na escola. Em seguida, um grupo de garotos se aproxima de Ray. O líder desses garotos se chama Albert, ele é um nobre de cabelos azulados que está ali para zombar de Ray. O nobre começa a tentar intimidar Ray, perguntando para ele como ele tinha conseguido uma vaga naquela escola. Ray educadamente responde que o seu único desejo sempre foi estudar naquela academia. Porém, por algum motivo, essa resposta de Ray pareceu incomodar muito Albert. Ele então se preparou para começar a brigar com Ray, porém antes que ele pudesse desferir um novo golpe, ele foi interrompido por uma garota. E essa garota em questão tem lindos cabelos vermelhos e o nome dela é Amelia Rose. E apesar de sua aparência fofa e delicada, Amelia é na verdade uma estudante de feitiçaria de primeira classe. E além disso, ela é filha de uma das famílias de feiticeiros mais poderosas do mundo. Em seguida, vamos para a cerimônia de boas-vindas aos novos alunos. Além disso, a anfitriã do evento começa a fazer uma apresentação da academia, mencionando que a Academia Arnold era a academia de feitiçaria mais prestigiada do mundo, onde apenas os feiticeiros mais talentosos poderiam estudar. Ela diz que sabe que muitos alunos ali vieram das famílias mais poderosas do mundo, mas ela diz que isso não dá a eles o direito de serem preguiçosos e de não trabalharem duro. E ela então completa dizendo que todos os magos que estudavam ali precisavam estudar muito para se tornarem feiticeiros de primeira classe. E ela espera que todos se dediquem para atingir o seu real potencial. Na sequência, ela encerra o seu discurso e finalmente se apresenta como sendo a diretora da escola. O nome dela é Abby Garney e provavelmente ela é a diretora de escola mais bonita que já existiu. Em seguida, Amelia Rose é apresentada para a escola como sendo a presidente do conselho estudantil. Após isso, a cerimônia de apresentação é encerrada e então os alunos partem para suas salas de aula.
Chegando na aula, a professora pede para que Ray se apresente para o resto de sua turma. Ray faz isso dizendo que está honrado em fazer parte daquela academia. Ele também diz estar ciente de que ele é o único estudante que não possui nenhum poder mágico. Ele sabe que nunca houve antes outro estudante como ele na academia, porém ele garante que vai se esforçar para aprender ao máximo e não decepcionar os seus professores e colegas. Ray então vai se sentar em seu lugar e, para sua surpresa, Amélia elogia a apresentação do garoto. E ver Amélia dando atenção para Ray por algum motivo deixou Albert furioso. Finalmente Ray se senta em seu lugar e assim ele começa a olhar para fora da janela. Logo ele tem a impressão que os alarmes da escola estão começando a tocar de repente. E enquanto os alarmes tocam, ele olha para os arredores da escola e também consegue ver o resto da cidade. No entanto, enquanto está olhando para fora da janela, Ray começa a ter visões horríveis. Ele vê a cidade queimando enquanto de repente tudo começa a pegar fogo. O garoto então tenta se aprofundar em sua visão para descobrir qual foi a causa do incêndio. Porém, nesse momento, a professora joga um pedaço de giz em Ray para chamar a sua atenção. E ele até consegue segurar o pedaço de giz, porém o pedaço de giz acaba explodindo em sua mão. A professora ordena que ele comece a prestar atenção na aula. A professora então continua e pergunta para Amélia Rose se ela conhecia todas as classes de um mago. Amélia responde para ela que a sociedade mágica é composta por 5 classes, sendo que a classe de bronze é a classe mais baixa, e acima dela temos a classe prata, ouro, platina e finalmente a classe mais alta, que era conhecida como alta classe ou classe sagrada. A professora complementa explicando que a classe sagrada só comporta 7 magos por vez, e que estes magos eram os melhores do mundo. Eles são os seres que possuem habilidades lendárias de feitiçaria, e portanto eles podem fazer coisas inexplicáveis que não são possíveis nem de serem ensinadas na academia. Ela continua dizendo que esses 7 feiticeiros são tudo que os alunos deveriam buscar se tornar, porém ela reconhece que é improvável que qualquer aluno se torne um dos 7, pois todos os 7 feiticeiros da alta classe são conhecidos por serem das famílias mais infames da história. Só que mesmo assim os 7 magos ainda estão cheios de mistérios ao seu redor. Apenas alguns poucos detalhes sobre cada um deles são públicos. A professora então diz à classe que, embora a maioria dessas informações sobre os feiticeiros não esteja disponível, ainda existiam algumas coisas que ela poderia ensinar para sua classe sobre eles. E assim a professora revela à sua turma que a diretora da escola, Abby Gardner, na verdade faz parte dos 7 magos lendários. Todos os alunos ficam impressionados com aquilo, e a professora então revela que Abby Gardner é a feiticeira que domina a classe de fogo. Em seguida, a professora menciona outra feiticeira que também faz parte dos 7 feiticeiros lendários. O nome dessa feiticeira é Carol Caroline, e ela é conhecida pela sua pesquisa profunda sobre o despertar de todos os feiticeiros. E entre todos os magos lendários, ela costuma ser a única que frequentemente aparece aos olhos do público. Após falar de Carol, a professora menciona sobre um homem que também pertencia aos magos lendários. Ninguém sabia como ele se chamava, mas ele era conhecido como o herói lendário da Guerra do Leste. Amélia Rose então interrompe a professora e diz que também conhecia esse herói como feiticeiro da lâmina de gelo. A professora concorda e ela complementa a informação de Amélia Rose, dizendo que ninguém sabia o atual paradeiro desse herói. E ela finaliza dizendo que ninguém sabia nada sobre os outros membros lendários. Nem mesmo o nome deles é conhecido por alguém. No entanto, a professora diz a todos que se eles tiverem os objetivos definidos em suas mentes e trabalharem duro para isso, talvez um dia um deles faça parte dos 7. Enquanto eles conversavam sobre os 7, Albert de repente interrompeu a professora. E ele disse que se o objetivo da escola era treinar os alunos para se tornarem feiticeiros lendários, então não faria sentido ter uma pessoa comum como Ray na escola, pois isso poderia atrasar todos os alunos que tinham real potencial. Depois de ouvirem as palavras de Albert, todos os alunos começaram a compartilhar do pensamento dele. Só que a professora pareceu ficar incomodada com aquilo, então ela acabou perdendo a paciência e disse que todos os alunos que estavam ali tinham passado no exame de admissão. Então, para isso, até aquele momento, Ray estava no mesmo ponto que todos eles. Depois disso, a professora pede para que Rose defina para ela o que é feitiçaria. E a garota responde que feitiçaria é a arte de reconstruir a matéria em primeiro plano. A professora mais uma vez concorda com a resposta de Rose.
E ela então explica com mais detalhes sobre aquela resposta. Ela explica sobre uma pequena demonstração de algo chamado teoria do código, que seria como o cerne da reconstrução de matéria. E ela explica que antes de qualquer coisa, toda a matéria deve ser codificada para que depois eles possam usá-la para magia. E assim, depois de codificar e reconstruir a matéria, cada feiticeiro pode então adicionar ou remover mais ou menos dados conforme desejar. E é a partir disso que eles então fazem os códigos se tornarem realidade. A professora então cria um pequeno feitiço. E instantes depois ela simplesmente desfaz esse feitiço. Ela faz isso para demonstrar que qualquer feitiço ou magia pode ser excluído a qualquer momento pelo usuário. Amélia então pergunta para a professora se havia algum limite para reconstruir a matéria. A professora então responde que não há um limite definido para o potencial mágico, e que isso dependia simplesmente das capacidades e das habilidades de cada feiticeiro. Nesse momento, de repente, um aluno que estava bastante quieto até então faz uma pergunta para a professora. Ele deseja saber se eles também vão aprender sobre o chamado Código da Antimatéria. E a professora responde que não, que eles não vão ensinar sobre isso, pois quase nenhum feiticeiro usa o Código Antimatéria. Ela diz que eles não precisam aprender sobre aquilo e que aquilo deveria ser esquecido. Depois de toda essa discussão, eles continuam com a aula e finalmente os alunos começam a praticar os seus primeiros feitiços. E assim vemos Rose, que de primeira consegue executar um feitiço com sucesso em questão de segundos, enquanto Ray, por outro lado, parece não conseguir formar nenhum feitiço corretamente. O desempenho de Ray com feitiços é tão ruim que ele acaba chamando a atenção de toda a sala. Todos os alunos ficam olhando para ele, se perguntando como alguém tão fracassado poderia estar numa escola de elite como aquela. Depois que a aula termina, vemos Ray caminhando sozinho pela academia. E ele percebe alguém entrando por uma porta sorrateiramente. Ele então decide seguir a pessoa para ver o que está acontecendo. E de repente ele chega até uma biblioteca onde ele encontra uma garota misteriosa. Ele percebe que essa garota era quem estava perguntando sobre a antimatéria mais cedo durante a aula. A garota então se apresenta a Ray e diz que o seu nome é Eliza Griffith. E ela diz que está ali procurando pelo livro de uma pesquisadora de feitiços muito famosa chamada Doutora Ainsworth. Para a alegria da garota, Ray revela que ele também é um grande fã do trabalho da doutora Ainsworth e que ele também está interessado na teoria de antimatéria invertida dela. Enquanto conversam, Ray repara na orelha pontuda da garota e acaba descobrindo que ela é metade elfo. Ray comenta que acha as orelhas de Eliza muito fofas e isso deixa a garota extremamente tímida. Aparentemente, o protagonista ativou o seu modo de ataque. Eliza retribui ao elogio, dizendo que ao olhar para Ray ela se lembra do herói da Lâmina do Gelo que ela via nos livros. Ray fica surpreso com aquele comentário e os dois conversam por mais um tempo até que chega a hora que Eliza precisa ir embora. Porém, antes de ir, ela agradece ao Ray pelo tempo que ele passou junto com ela. Depois disso, Ray decide visitar o seu dormitório pela primeira vez. E logo que ele chega ao seu quarto, ele conhece o seu companheiro de dormitório chamado Evie Armstrong. E para surpresa de Ray, Evie estava já esperando por ele. E ele então diz ao protagonista que ele não era como aqueles nobres ricos que ele tinha conhecido antes. Para ele, não importava se Ray era um plebeu ou não. Ray fica feliz ao ouvir aquelas palavras e então ele e Evie se cumprimentam. No fim das contas, Ray está feliz por ter conhecido algumas pessoas normais naquela academia. No dia seguinte, Ray está se exercitando enquanto rapidamente passa por uma garota. Ele é tão rápido que a garota quase deixou cair seu vaso de flores enquanto ele passava. Porém, o protagonista para, se vira e pede desculpas para ela. E ela então diz que ele não precisava se preocupar com isso. A garota está surpresa com o fato de Ray ter levantado tão cedo para se exercitar. E ela então pergunta se ele é algum aluno novo. Ray responde que ele é um novo estudante e se apresenta como Ray White. A menina então confessa que já tinha ouvido falar sobre ele antes, pois todos na escola estavam comentando sobre o famoso aluno que não tinha magia. Por algum motivo ela aparenta estar muito animada, e ela então se apresenta como Rebecca. Ray e Rebecca ficam conversando por mais algum tempo até se despedirem. Em seguida a cena muda e agora nós vemos Ray caminhando ao lado de Evie. E ele diz a Ray que Rebecca fazia parte da família Bradley, que era uma das 3 famílias mais poderosas do mundo. Ray diz que nunca ouviu falar de nenhuma dessas 3 famílias.
Então Eve explica pra ele que as 3 famílias mais poderosas são a família Rose, junto com a família Bradley e com a família Uldren. Eve diz que essas 3 famílias sempre foram as mais poderosas, com exceção da família real, e elas tinham tanta influência na política e no status econômico quanto a família real em si. Ray então pergunta se Amélia fazia parte da família Rose, e Eve responde ele dizendo que ela é a filha mais velha da família. Porém, diferente da maioria dos nobres, ela era uma pessoa de bom coração. Depois da conversa, Ray diz a Eve para ir em frente e ele fala que precisa fazer algo sozinho, pois a diretora Abby Garnett havia convocado ele para uma conversa em seu escritório. Sendo assim, Ray vai até o encontro da diretora, porém enquanto ele estava seguindo seu caminho, de repente uma garota vem correndo em sua direção e acaba esbarrando com ele. A garota começa a fazer um escândalo e diz que Ray deveria se desculpar imediatamente com ela. Porém, Ray se recusa a fazer isso, já que não era ele quem estava correndo pela escola. O nome dessa garota é Clarice Cleveland e ela e Ray ficam conversando por algum tempo, até que Ray se lembra de seu compromisso e então ele parte dali para se encontrar com a diretora. Surpreendentemente, quando Ray chega na sala da diretora, ele não chama ela de diretora, ele apenas se refere a ela como coronel. Porém, ela diz a ele que não é mais necessário que ele a chame dessa forma, pois a guerra já tinha finalmente acabado, então para ela bastava que ele a chamasse de Abby. Os dois conversam por algum tempo depois disso e Abby começa a rir como uma boba, perdendo totalmente a sua postura de diretora séria que ela tinha mostrado antes. Passado algum tempo, ela então libera para que Ray vá para a aula, pois ela não quer que ele chame a atenção desnecessária. E misteriosamente vemos que a professora tem uma foto com um grupo de amigos em sua mesa e que aparentemente na foto está o pequeno Ray. A cena então muda e vemos que a escola está tendo um dia de treinamento, onde os alunos vão treinar entre si em uma luta de esgrima. A primeira batalha será entre Ray e o garoto folgado chamado Albert. Porém, antes de eles começarem a lutar, o professor lembra a eles que aquela é apenas uma batalha de treinamento, e ele informa que terá que interromper a batalha se eles passarem dos limites. Inicialmente, vemos que o Ray está sendo menosprezado pelo resto de sua classe. Os alunos estão zombando dele, dizendo que ele é um mago fracassado sem magia, e isso aumenta a confiança de Albert para o duelo. E assim, quando o professor autoriza o começo do duelo, Albert já lança um grande ataque contra Ray. Ele imaginava que Ray seria um alvo muito fácil para ele. Porém, Ray, com um único movimento surpreendentemente rápido e delicado, consegue acabar o confronto entre eles em segundos, deixando Albert rendido diante de toda a sua turma. Albert se sente tão envergonhado após ser humilhado que ele então tenta atacar Ray novamente com a espada. Porém, Ray mais uma vez calcula perfeitamente um contra-ataque e acaba quebrando a espada de Albert em pedaços. E rapidamente nós vemos que durante todo o tempo o duelo estava sendo acompanhado pela diretora. Ela então sussurra baixinho chamando Ray White de seu velho amigo. E ela então completa dizendo que é uma honra ter o feiticeiro da lâmina de gelo em sua academia de magos. Ela é a única pessoa que sabe que Ray está fingindo ser um aluno fraco quando na verdade ele é extremamente poderoso. E por algum motivo ela parece estar bem animada com isso. Depois de humilhar Albert, vemos que Ray e Eve estão fazendo alguns exercícios juntos. E enquanto eles estão conversando, Ray revela a Eve que ele deseja se juntar a um clube específico da escola. Eve parece não gostar muito daquela ideia, porém Ray mostra pra ele uma carteirinha dourada que ele possui. A verdade é que o desejo de Ray é fazer parte do clube de fisiculturismo da escola. E por conta disso, mais tarde ele vai até a sauna do clube dos musculosos e pede para se juntar a eles. Porém, inicialmente parece que todos subestimam o porte físico de Ray e o presidente do clube parece que não quer aceitá-lo. Ray então decide arrancar a sua blusa para mostrar o seu verdadeiro porte físico e deixa todos ali surpresos. Todos ficam surpresos com aquilo, porém o presidente do clube tenta intimidar Ray mostrando a sua carteirinha dourada de caçador. E aí, para a surpresa do presidente do clube, Ray então mostra que ele também tinha uma carteirinha dourada como aquela. Dessa forma, Ray conquista o respeito do presidente do clube e assim ele é aceito como um dos membros do clube de fisiculturismo. Só que Ray ainda tem interesse em outro clube, então depois de sair dali ele vai até o clube de jardinagem. Chegando lá ele encontra Rebecca, que pergunta se ele realmente quer fazer parte do clube. E ele então responde que sempre foi um grande admirador de plantas. Se fosse por Rebecca, ela aceitaria a inscrição de Ray na mesma hora. Porém, uma garota de óculos chamada Dina Cera começa a protestar a inscrição de Ray. Ela acredita que Ray está apenas atrás de conquistar a presidente do clube e nada mais.
Após ouvir aquilo, Rebecca decide então deixar Ray sob a supervisão de Dina para determinar se ele é digno de entrar no clube ou não. Dina então decide testar os conhecimentos sobre jardinagem de Ray, pedindo para ele reformar um gramado mal cuidado do telhado. Ray aceita aquele desafio e logo começa a trabalhar. Ele tinha uma semana para resolver a situação daquele gramado. E assim, em seu terceiro dia de trabalho como jardineiro, Rebecca vai visitar Ray no telhado. Rebecca trouxe alguns lanches para entregar para Ray enquanto ele trabalhava. Os dois começam a conversar um pouco, mas logo a conversa deles é interrompida pelo barulho de espadas se chocando. Eles então avistam dois estudantes que estão em um duelo de espadas treinando. Ao ver aquilo, Rebecca comenta com Ray sobre o torneio de feiticeiros que haverá na escola em breve. E ela acredita que seria uma boa ideia se Ray participasse desse torneio para mostrar o seu valor. Porém, ela se perde no que estava dizendo após notar o tamanho dos músculos de Ray. Rebecca fica tão impressionada com os músculos do protagonista que ela então pede para tocá-los. Percebendo quanto a presidente estava feliz ao ver seus músculos, Ray então flexiona os seus músculos para mostrar a ela tudo de si. Os dois não viram, mas as outras garotas do clube estavam espionando tudo o que acontecia pela janela e pareciam chocadas. No dia seguinte, Ray surpreende todas as garotas do clube ao mostrar que ele tinha conseguido cuidar do gramado. E ele fez isso ainda faltando 3 dias para se encerrar o prazo que ele tinha recebido de Dina. E por conta disso, ele foi oficialmente aceito como um membro do clube de jardinagem. Ray fica feliz com isso, porém em seguida ele é chamado para conversar com a diretora Abby. A diretora então entrega uma carta para Ray e ela diz para ele que acredita que tem um espião na escola. Ela fala para Ray ficar atento e pede para ele avisá-la se ele notar qualquer movimentação suspeita. Mais tarde, um pouco antes do sol se pôr, Ray está andando pela escola quando ele encontra com Clarice. Ela está ajoelhada mexendo nos arbustos e Ray então pergunta o que ela está fazendo. Clarice revela para ele que ela está procurando por alguns insetos porque ela gosta de insetos. E ela diz que as pessoas normalmente não queriam ser amigas dela por conta desse interesse que ela tinha por insetos. Só que o Ray, como um bom protagonista, diz que aceita aquela estranheza dela e se oferece para ser seu amigo. Clarice fica muito feliz ao ouvir aquilo e ela praticamente começa a pular de alegria. No dia seguinte, enquanto os alunos estão na aula, a professora pede para que eles se reúnam num grupo de 4 pessoas. Todos os alunos querem chamar a Amelia Rose para participar de seus grupos, porém ela está de olho em Ray, que está, no entanto, formando um time junto com Evie. E Ray então convida a garota elfa Elisa para participar de seu time também. E nesse momento, a Amelia Rose se decide juntar ao time de Ray como a última integrante de seu grupo, o que acaba deixando todos os outros estudantes da classe bastante chocados. Afinal de contas, na mente da maioria deles, Ray ainda era um completo perdedor. Em seguida, todos os alunos são reunidos na floresta, onde a professora Helena anuncia que o objetivo principal daquele treinamento é que os alunos cheguem até o centro da floresta. Ela explica que durante o trajeto as equipes terão que coletar alguns selos que estão espalhados. E os selos que cada equipe conseguir reunir vão determinar quem vai ser o vencedor daquele treinamento. Os selos eram como carimbos que eles encontrariam durante o seu trajeto pela floresta. E conforme as equipes encontrassem esses carimbos, eles deveriam carimbar o seu caderno com eles. Por último, Helena diz que os alunos vão ter 24 horas para conseguir concluir aquele desafio. O desafio então começa e os alunos sabem que existem vários monstros escondidos na floresta. E não demora muito para Amelia encontrar uma vespa gigante em seu caminho. Tanto Evie quanto Amelia já se preparam para lutar, porém Ray acaba sendo mais rápido e com apenas um golpe de sua espada ele corta a vespa no meio. Depois que eles derrotam a vespa, eles encontram o primeiro carimbo, o qual eles adicionam em seu caderno. Quando chega a noite, eles montam um acampamento e as garotas então dizem que estão impressionadas com as habilidades de combate e de sobrevivência de Ray. Evie então menciona com as garotas que Ray é um caçador de classe ouro. Porém, para não revelar a sua identidade, Ray explica que ele estava acostumado a lidar com monstros em sua cidade natal. Só que Amelia começa a desconfiar da história de Ray. Enfim, no dia seguinte eles voltam a caminhar pela floresta e enquanto eles estão andando, eles escutam alguém gritar. Ray corre na direção do grito para ver o que está acontecendo e ele então se depara com Albert caído no chão. Ele e o seu grupo estavam encurralados por um monstro assustador de 3 olhos. Enquanto eles estavam desesperados, Ray conseguiu derrotar o monstro com apenas um golpe. E Ray então estende a mão para tentar ajudar Albert, porém o mesmo recusa sua ajuda. Mesmo parecendo um gatinho assustado, Albert mente dizendo que a situação estava toda sob controle. A situação parecia estar resolvida, até que uma pessoa misteriosa de capuz apareceu e reviveu o monstro. Agora o monstro estava mais forte do que antes e Ray não conseguiu derrotá-lo com apenas um golpe.
Dessa vez ele contou com a ajuda dos seus companheiros e Amélia então utilizou uma magia de fogo, enquanto Elisa por outro lado ativou uma magia de vento. O trabalho deles em grupo permitiu que eles atingissem o monstro com uma pedra gigante. E graças a isso, Ray encontrou a brecha perfeita para cortar a criatura ao meio. E apesar de eles não terem percebido, Clarice estava ali perto acompanhando tudo o que eles estavam fazendo. Depois de derrotarem o monstro, eles encontram outro carimbo e ao fim do treinamento, o grupo de Ray acaba sendo consagrado o vencedor do desafio. Quase todos os alunos ficam bravos por perder para Ray, porém Clarice aplaude o seu amigo. Alguns dias depois, Ray visita a doutora Lydia Ainsworth, a qual Elisa era uma grande fã, e logo é revelado para nós que Lydia na verdade é a mestra de Ray. Os dois então se sentam para tomar um chá e conversam sobre a condição atual de Ray, e Lydia diz a ele que vai levar pelo menos 5 anos até que Ray esteja completamente recuperado. Enquanto eles conversam, Ray menciona sobre a possibilidade de conjurar um feitiço proibido. Ao que Lydia responde que vai deixar isso para o julgamento dele caso ele seja forçado a usar esse feitiço em algum momento. Ela diz que confia em seu julgamento, afinal de contas ele era o sucessor do feiticeiro da lâmina de gelo. Os dois conversam um pouco mais, então Lydia finalmente revela a Ray o motivo de ter pedido para que ele fosse vê-la. E ela fala para ele sobre um rumor que está circulando o círculo de pesquisadores. Ela mostra uma carta que ela recebeu e diz que algumas pessoas estavam atrás da sua pesquisa, pois como a pesquisa de Lydia era relacionada à maneira que feitiços se formavam a partir do cérebro dos feiticeiros, ela comenta que alguns feiticeiros ambiciosos estão atrás de sua pesquisa para entender como funciona a ativação da magia, e se eles tivessem esse conhecimento, eles seriam capazes de entrar na mente de feiticeiros para roubar feitiços. E assim que ela termina de explicar essas coisas para Ray, ela então queima a carta que ela havia recebido. Em seguida, ela e Ray vão passear um pouco pela floresta. E Lydia então pergunta se Ray já fez alguns amigos na escola. Ele conta para ela sobre Eve e suas amigas. E depois eles mudam de assunto e começam a falar sobre o torneio que Rebecca tinha comentado com Ray. Lydia, que já tinha vencido aquele torneio 4 vezes, recomenda ao Ray a participar dele. Porém, ele diz pra ela que ele quer apenas observar o que vai acontecer e torcer pelos seus amigos. Em seguida, quando Ray está prestes a ir embora, Lydia entrega um livro para ele. E ela diz que aquele livro vai ajudá-lo em algum dia. Se passam alguns dias, então vemos Ray e Elisa na biblioteca. Elisa está lendo algum livro da doutora Ainsworth, enquanto Ray está lendo algum livro de romance bobo. Após os dois saírem da biblioteca, Ray percebe que está sendo observado por Clarice. Ele então decide convidar Clarice para ir tomar um lanche junto com ele e Elisa. Porém, durante o lanche, como as duas garotas são extremamente tímidas, elas mal conseguem se olhar nos olhos. Mas isso muda na hora de se despedirem e elas então vão embora caminhando juntas. E assim que as garotas vão embora, Ray vê a Amélia descendo de uma carruagem. Ele vai conversar com a Amélia e percebe que ela parece um pouco triste. Tentando levantar o ânimo da garota, Ray começa então a elogiá-la. Mas ela acaba ficando brava de novo ao descobrir que Ray estava num encontro triplo com Elisa e Clarice. E depois de saber disso, ela diz a Ray que ele deveria levá-la para sair também. Por conta disso, Ray é forçado a acompanhar a Amélia enquanto ela vai provar algumas roupas novas. E isso acabou sendo muito bom pra ele, pois enquanto ele estava ali, ele acabou vendo algumas coisas bem interessantes em Amélia. Enfim, mais tarde naquele mesmo dia, a professora Helena pede para se encontrar com Ray, e ela pergunta a ele sobre a sua vida na academia. Ray responde a ela que até aquele momento ele estava gostando muito da escola, e pela cara de Helena, ela claramente não esperava essa resposta dele. Isso porque ela sabia que a maioria dos alunos da escola desprezavam Ray, e Helena então se desculpa com ele por não defendê-lo da forma que deveria como professora. Só que ela quer que Ray saiba que apesar de tudo, ele sempre pode contar com ela. Logo em seguida a cena muda e vemos Albert, que já não aparecia na escola há alguns dias. E ele está aprimorando a sua magia de chamas, jurando que vai derrotar Ray. Enquanto ele está ali, de repente a figura encapuzada de antes aparece no fundo. E por algum motivo ela sorri ao saber que Albert quer acabar com Ray. Na manhã seguinte, Rebecca pergunta a Ray se ele vai fazer parte dos membros do comitê do torneio. E ele responde a ela que sim e diz que vai torcer por Amélia, que inclusive era a favorita a ganhar a competição por conta de sua linhagem nobre. Enquanto conversa com Rebecca, Ray pergunta para ela sobre a última família das 3 grandes nobres. E Rebecca revela a ele que essa família é a família Algreen, e que a filha mais velha da família estava estudando na Academia de Magia de Dawn. E ela diz que essa outra academia vai disputar contra a academia deles durante o torneio. Mais tarde naquele dia, o professor começa o treinamento para a competição preliminar para decidir quem vai ser o representante da academia no torneio. E como era esperado de Amélia, ela consegue derrotar o seu adversário em questão de segundos.
Porém, como ela ainda quer treinar mais, ela então pede para lutar contra Ray. Isso faz novamente com que todos os alunos nobres ao redor olhem para Ray com desprezo. Depois de terem a aprovação do professor, Ray e Amélia começam o seu duelo. Amélia começa atacando e após uma série de defesas de Ray, Ray consegue perceber que os golpes de Amélia não têm muita intensidade, porém ela consegue compensar isso com sua velocidade. Ela continua agressiva durante o combate, mas ainda assim ela não consegue acertar Ray. E enquanto eles lutam, Ray se lembra dos seus primeiros dias de treinamento com Howard. Essa memória deixa Ray empolgado para o combate, então ele começa a atacar um pouco mais. Tanto que antes de dar o ataque final, ele teve que se conter e largar a sua espada para não fazer nenhuma besteira. Por conta dessa atitude, o professor então declara que Amélia foi a vencedora do duelo. Em seguida, enquanto está no refeitório, Ray é encurralado por alguns companheiros, que começam a perguntar para ele onde ele tinha aprendido esgrima tão bem. E para a surpresa de todos, Ray disse que tinha um mentor muito bom que não apenas ensinou ele a empunhar uma espada, como também tinha apresentado a ele o mundo da feitiçaria. De repente, Albert surge e interrompe a refeição pacífica de Ray, convidando ele para um duelo. E como Ray já está cansado das tolices de Albert, ele então aceita o desafio dele. Os dois então vão para fora da escola e começam a se enfrentar. O lugar onde eles estão lutando é cercado por uma barreira gigantesca. Albert então joga uma espada de verdade para Ray e diz para ele que a regra daquele combate é que o primeiro que se render será declarado perdedor. A batalha então começa com Albert lançando ataques agressivos que tinham sido aprimorados por sua feitiçaria, o que força Ray inicialmente a ficar na defensiva. Albert está completamente consumido pela raiva e ele então começa a disparar bolas de fogo contra Ray. Só que para sua decepção, Ray consegue anular toda a sua magia com facilidade. Depois de inutilmente gerar mais algumas bolas de fogo, Albert então invoca o seu dragão flamejante, porém as chamas dele logo são apagadas. Mesmo sem usar nenhuma magia, Ray era muito superior a Albert no combate. E depois disso, Albert cai de joelhos no chão envergonhado por ter sido tão humilhado. Amélia, que tinha assistido toda a batalha de perto, começa então a exigir que Ray revele para ela sua verdadeira identidade, pois pela sua forma de lutar ela sabia que ele não era uma pessoa qualquer. Ray estava prestes a confessar tudo, porém de repente alguém altera a gravidade e empurra todos para o chão com exceção de Ray. E mais uma vez a figura encapuzada aparece, dessa vez ela está rindo loucamente. Só que agora é revelado que o feiticeiro encapuzado era na verdade Helena, e era ela a espiã que estava infiltrada na academia. Helena revela que deseja sacrificar a vida dos alunos para conseguir desenvolver mais a sua feitiçaria. Ao ouvir aquilo, Ray conecta todos os pontos e percebe que Helena fazia parte do grupo de feiticeiros maldosos que havia sido mencionado pela doutora Ainsworth. Ele percebe que era ela quem estava controlando todos os monstros na floresta, e ela tinha feito aquilo apenas para sequestrar seus alunos e roubar os seus feitiços. De repente, então, Helena agradece a Albert por ter dado a ela tempo para que ela capturasse os feitiços promissores que tinham dentro da barreira. Ray fica enfurecido ao ouvir aquilo e ele então jura que vai dar uma lição em Helena. Mas como Helena sabe que Ray tem vantagem em um combate corpo a corpo, ela então invoca cobras de fogo duplo para atacá-lo. E conforme Ray se esquiva de seus ataques, ela então vai controlando a sua magia para tentar incendiar os alunos. Como Ray não tem mais opções, ele então ativa o seu verdadeiro poder para proteger os seus colegas. E com isso ele revela sua verdadeira identidade como feiticeiro da lâmina de gelo. Nesse momento, Helena não consegue acreditar no que está vendo. E Ray então invoca lâminas de gelos e dissipa todo o seu poder. Helena então ativa sua técnica do dragão do purgatório, porém Ray consegue facilmente anulá-la utilizando o código antimatéria dele. Helena fica aterrorizada ao ver aquilo e tenta fugir, porém as lâminas de Ray impedem ela de fazer isso. Nesse momento ela então implora para que ele poupe a sua vida. Só que isso não passava de uma atuação de Helena para que ela conseguisse fazer com que Ray abaixasse sua guarda. Ela então tentou pegá-lo desprevenido com um ataque surpresa, porém Ray conseguiu sair ileso. E assim Helena reconhece que existe uma enorme lacuna entre o nível de poder deles. Por conta disso, ela resolve injetar um produto de pesquisa em seu cérebro, o que faz com que ela se transforme em um monstro sanguinário. Dessa forma, Helena remove a barreira e levanta o feitiço que segura os alunos. Mesmo assim, ela ainda não consegue acertar um golpe sequer em Ray. Sempre que ela tentava acertar o Ray com suas magias, ele conseguia anular todas elas. E apesar de saber que tinha poucas chances de vencer, Helena não tinha planos para se render. Ela então utiliza mais magias das sombras para tentar acabar com o protagonista. Mas algo estranho começa a acontecer, porque por mais que Ray esteja em vantagem na batalha,
Aos poucos, parece que o seu corpo começa a ser afetado durante o combate. Nesse momento, entendemos porque a doutora Ainsworth disse que demoraria até ele estar de volta à sua forma perfeita. Notando a fraqueza de Ray, Helena tenta atacá-lo mais uma vez. Só que Ray surpreende ela invocando sua magia de flores de gelo. Essa magia envolve Helena em uma nevasca terrível que chega a fazê-la gritar de agonia. E dessa forma, por fim, Helena é então selada em um bloco de gelo. Porém, no final da batalha, Ray está tão esgotado que ele cai de joelhos e acaba perdendo a consciência. Em seguida, vemos um flashback onde Lydia encontra o jovem Ray na zona de combate. Ela então leva ele para o acampamento militar e pede permissão ao major para manter aquela criança sob os seus cuidados. E ao descobrir que o garoto era o único sobrevivente em sua aldeia, ela decide então acolhê-lo para ficar ao seu lado. Quando Ray acorda, Lydia corre para ver como ele está. E foi naquele momento que Ray ouviu o seu nome pela primeira vez. Conforme os dias vão passando, Lydia e Carol Caroline vão começando a gostar cada vez mais de Ray. O garoto deveria ser mandado para um orfanato, porém elas não gostam dessa ideia. E após muita insistência das garotas, Major permite que Lydia crie Ray, com a condição de que isso não vai afetar o desempenho dela como soldado. 6 anos então se passam e a longa guerra do Extremo Oriente estava prestes a chegar ao final. E apesar de ser muito jovem, Ray já era muito talentoso, então ele foi enviado ao campo de batalha muito cedo. E ainda assim ele conseguia destruir os seus inimigos sem grandes dificuldades. De volta ao acampamento, Superior informa que 2 grandes feiticeiros tinham sido derrotados e tinham perdido suas vidas na zona de guerra. E conforme a batalha foi se intensificando, Ray teve a chance de sair da guerra. Porém, ele não queria abandonar Lydia e as pessoas que o tinham acolhido tão calorosamente. Howard fica tocado por aquela decisão, então ele promete que vai proteger Ray a qualquer custo. E é nessa parte que a morte de Howard desencadeia o superaquecimento de Ray. Isso era algo que acontecia com feiticeiros modernos e que fazia com que eles perdessem o controle completo do seu poder. Normalmente isso acontecia quando um feiticeiro utilizava demais os seus poderes. Em muitos casos, quando isso acontecia, o feiticeiro acabava até mesmo morrendo. Enfim, depois disso, Ray acorda na cama da enfermaria e ela diz a Ray que teria feito o mesmo pelos seus companheiros. Instantes depois, a diretora Abby entra e elogia Ray por ter capturado o espião e ter salvo os alunos. Assim que Lydia sai, a empregada dela diz para Ray que Lydia se importa muito com ele. E agora Ray está sozinho com a diretora. E Abby então confessa que ela era contra a admissão de Ray na academia por saber que ele já tinha sofrido muito. Nesse momento, Abby admitiu para Ray que só deixou que ele entrasse na academia por conta da insistência de Lydia. A mestra dele queria que ele tivesse a experiência de uma vida normal. Após isso, a diretora sai da sala e então Ray deixa escorrer uma lágrima pelos seus olhos. Pouco depois, então, os seus amigos vão visitá-lo. E ele se desculpa com eles por ter mantido a sua identidade como feiticeiro da lâmina de gelo em segredo. Ele também explica aos colegas que não estava conseguindo utilizar 100% dos seus poderes por conta do superaquecimento que ele tinha tido anos atrás. Ele então dá detalhes, dizendo que durante a sua explosão ele acabou perdendo alguém muito importante para ele. E além disso, ele também feriu gravemente a sua mestra. Mas com isso, ele também conseguiu tirar inúmeras vidas inimigas. Conforme ele vai revisitando essa memória dolorosa, ele começa a questionar a sua existência. Ele pensa que não tem o direito de estar ao lado de todos. Só que bem nessa hora, Amélia segura a mão dele e diz que quer que ele fique ao lado dela. E ela diz que não se importava com o passado dele também. Posteriormente, o resto do esquadrão então se junta a Amélia e todos prometem a Ray que eles vão ficar juntos com ele até o fim. Mais tarde, até mesmo Albert aparece na enfermaria para se desculpar com Ray. O protagonista aceita o seu pedido de desculpas e pede para que ele coloque um pouco de juízo em sua cabeça. Finalmente, quando eles retornam à escola, uma nova professora é apresentada para ocupar o lugar de Helena. O nome dessa professora é Carol e ela é uma jovem bem encantadora. Em seu primeiro dia, Carol discute com os alunos sobre o formato do próximo torneio, onde as 3 academias de feitiçaria irão se enfrentar. Ela explica que os alunos do primeiro ano vão participar em um conjunto amador, enquanto os alunos mais avançados vão competir na chave principal do torneio. Ela também menciona que, como Rebecca havia vencido o torneio no ano passado, a academia deles tinha ganhado uma vantagem e poderia inscrever 6 alunos ao invés de apenas 5. Enquanto ela fala, Ray está desconfortável por ver Carol assumindo o papel de professora. Depois da aula, então, Ray invade a sala da diretora e implora para Abby dispensar Carol. Porém, enquanto ele fala isso, Carol aparece por trás dele e começa a acariciá-lo nas costas.
Ray tenta se afastar dela, porém mesmo passado tanto tempo ela ainda continua tratando ele como se fosse uma criança. Ela corre atrás dele e exige que ele a abrace da mesma forma que ele costumava fazer. E nesse momento, Abby responde a Ray dizendo que Carol não vai embora dali pois ela conhece os poderes mágicos de Carol. E ela é uma feiticeira extremamente extraordinária que pode ensinar muito para a escola. Depois disso, Ray e Clarice vão para o local da competição preliminar. Ela pergunta a Ray sobre quem ele achava que seria a vencedora do primeiro confronto. Ray então aponta para uma aluna e explica para Clarice sobre a enorme diferença de habilidades entre eles. Pouco tempo depois, então, o árbitro anuncia a vitória da garota que havia sido apontada por Ray. Enquanto isso, Amélia também vence a sua primeira partida. Só que por mais que ela tenha vencido, a sua expressão parece indicar o contrário. E aí então nós entendemos o que aconteceu antes da Amélia entrar na batalha. Como ela era uma membro da família Rose, o pai dela já estava pressionando para que ela derrotasse uma garota chamada Ariane, que era membro da família O'Grain. Agora, de volta ao presente, Ray está reunindo informações sobre a rival de Amélia. Rebecca e Dina garantem para Ray que a Ariane é uma espadachim formidável. E Rebecca ainda acrescenta dizendo que a Ariane tem muito orgulho de ser nobre, diferente de Amélia. Porém, ainda assim, as duas garotas acreditam que Amélia vai ter um bom desempenho na competição. Os duelos das preliminares continuam acontecendo e Amélia consegue ter um ótimo desempenho neles. Logo, ela é anunciada como representante oficial da academia no torneio. Após ser derrotado por Amélia, Albert se classifica em segundo lugar para a competição. No dia seguinte, depois da aula, Ray encontra com Amélia e pergunta para ela por que ela parece tão infeliz. Após pensar um pouco, Amélia assume para ele que acha que não consegue chegar no nível de Ariane quando se trata de esgrima e feitiçaria. Percebendo a segurança de sua amiga, Ray se oferece para treiná-la até a competição. Amélia fica bastante surpresa com aquilo, porém ela aceita a proposta de Ray. E então, em um rápido flashback, vemos que no passado Amélia e Ariane costumavam ser amigas. Só que isso mudou depois que Amélia foi derrotada por Ariane em uma batalha de esgrima. E isso também fazia parte do motivo pelo qual Amélia estava receosa sobre enfrentá-la. No dia seguinte, Ray aparece para o treinamento com Amélia usando uma máscara ridícula. E ele já começa o seu treino pedindo para que Amélia corra por diversos quilômetros. No final da corrida, Amélia está tão cansada que ela cai de joelhos no chão. Nos dias seguintes, Ray força Amélia a fazer diversos treinamentos de resistência. E ele está levando aquilo tão a sério que ele chegou até mesmo a perseguir Amélia em seu dormitório. Se sentindo exausta com os treinamentos, Amélia tentava fugir de Ray de todas as maneiras. E enquanto ele procurava por ela, ele acabou encontrando Albert no caminho. Só que agora Albert é muito mais humilde e pergunta para Ray o que ele pode fazer para se tornar mais forte. Ray oferece a Albert um pequeno discurso motivacional e depois ele continua sua busca por Amélia. Ele então ativa um feitiço para saber a localização exata onde a garota está. Ele encontra ela embaixo de uma mesa e já a leva novamente para recomeçar o treino. Ray está tão dedicado no treinamento de Amélia que no dia seguinte ele se veste de garota e invade a Academia Dawn. Tudo isso para tentar conseguir alguma informação da adversária de Amélia. Para se infiltrar na academia, ele se esconde embaixo de uma caixa, até que ele dá de cara com uma garotinha de cabelos brancos chamada Tiana. Essa garotinha, na verdade, é a irmã mais nova de Ariane. E logo Ray consegue conquistar o coração da garota. Eles começam a caminhar juntos e Tiana então mostra para Ray onde está a sua irmã. Em seguida, Ray consegue tomar um chá com Ariane. Ela se desculpa com Ray pelo trabalho que a sua irmãzinha lhe deu, só que pouco depois ela surpreende Ray dizendo que ela sabia que ele não pertencia àquela escola. Dessa forma, Ray para de se fazer de garota e então assume para Ariane que na verdade ele pertencia a outra escola. E ele então a convida para um duelo para testar as habilidades dela. Quando eles começam a duelar, Ariane ataca Ray com força e consegue quebrar a espada dele. Há muito tempo ele não era derrotado num duelo como aquele, então ele fica realmente surpreso com as habilidades da garota. Após isso, Ray considera que a sua missão está cumprida, então ele se prepara para se despedir de Ariane. Mas antes de ir embora, ele diz para a garota que ele está treinando a Amélia, e ele afirma para ela que tem certeza que no final a Amélia vai conseguir vencê-la. Só que ao invés de se sentir provocada por aquelas palavras, na verdade Ariane fica feliz ao ouvir aquilo. Ela gosta de saber que a Amélia tem bons amigos que tentam ajudá-la, e ela completa dizendo que está ansiosa para encontrar a sua velha amiga na arena. Finalmente então Ray vai embora de volta para sua academia e enquanto ele está andando ele vê uma garota prestes a cair. Depois de salvá-la, Ray descobre que o nome da garota é Maria Bradley e que ela era a irmã mais nova de Rebecca.
A cena muda e então vemos que Amélia está exausta após o seu treinamento. Clarice e Elisa se aproximam para tentar ajudá-la, porém logo Ray começa a gritar pedindo para que Amélia pare de moleza. No mesmo instante, Amélia e as garotas se viram para encarar Ray e elas ficam sem entender nada ao perceberem que ele está vestido como uma garota. No dia seguinte, como parte do treinamento, Ray leva seus amigos de carruagem para conhecerem Lydia. Elisa quase desmaia de felicidade ao conhecer Lydia e pede então um autógrafo para ela. Enquanto eles estão na casa de Lydia, a empregada dela tem momentos a sós com Ray, e ela então revela para ele que ela e Lydia têm escutado a respeito de alguns feiticeiros maléficos. E ela acreditava que esses feiticeiros iriam se aproveitar do torneio entre as escolas para então atacar. Por outro lado, vemos que Amélia está tendo uma conversa sozinha com Lydia. E Lydia então mostra para Amélia que Ray vem mandando diversas cartas para ela para falar a respeito de Amélia. Amélia confessa a Lydia que está com medo de falhar, mas Lydia diz a ela para confiar em seus amigos. Alguns dias depois, finalmente chega o dia do torneio, e a presidente Abby então apresenta todos os competidores. Após a apresentação, Amélia está andando pelos corredores quando ela escuta alguém chamar o seu nome. Ela se vira e então ela se depara com a sua antiga amiga Ariane. Ao contrário de Amélia, a Ariane não aparenta ter nenhum receio em relação a ela. Então a Ariane estende a sua mão para Amélia e pede para ela prometer que elas irão se encontrar nas finais. Nesse momento, depois de muitos anos, finalmente Amélia volta a apertar a mão de sua velha amiga Ariane. Em seguida começa a competição e Dina vai ser a comentarista dos duelos, enquanto Carol vai fazer a análise das lutas. Em seguida, as regras do torneio são explicadas e é dito que o vencedor da batalha será aquele que conseguir destruir a rosa no peito de seu adversário primeiro. Amélia começa lutando e ela enfrenta um rapaz chamado Shine, só que como ela é mais rápida do que ele, ela consegue pular para desviar do golpe dele. Em seguida, ela destrói a rosa de Shine utilizando um feitiço de fogo. A batalha seguinte acontece entre Albert e Ariane, e para surpresa da maioria, Albert começa muito bem na batalha. Usando sua espada, ele força Ariane a ficar na defensiva em alguns momentos. Só que instantes depois, Ariane acerta um golpe em cheio de Albert que faz com que ele caia no chão. Albert se levanta enfurecido e vai com tudo para cima de Ariane, porém ela utiliza um feitiço para quebrar a lâmina dele com as próprias mãos. Em seguida, Ariane acerta um soco em cheio no estômago de Albert que empurra ele para fora da arena. Após isso, ela é declarada a vencedora daquele duelo. Enquanto isso, em outro lugar, Ray está sendo seguido por uma criatura misteriosa. Logo, ele sente uma presença sinistra atrás dele, mas quando ele se vira para ver o que é, ele não encontra nada. Tudo que ele vê são apenas gotas de um fluido misterioso no chão. No entanto, logo Ray se acalma ao perceber que o presidente do clube de fisiculturismo está vindo em sua direção. Em seguida, ele então leva Ray para uma sala onde estão Abby, Lydia e Carol. Ray fica curioso a respeito de todas aquelas mulheres esperando por ele na sala. Mas além delas, também estão presentes na sala alguns soldados mascarados bem estranhos. Ao perceber a estranheza de Ray, a empregada de Lydia então explica para ele que aqueles soldados são parte da tribo Hayley, que era simplesmente a unidade responsável pela inteligência de todo o Império. Em seguida, Lydia revela para Ray que a sua empregada na verdade é a melhor agente de inteligência que existe. Finalmente descobrimos que o nome da empregada é Carla e ela na verdade é a irmã do presidente do clube de fisiculturismo do qual Ray faz parte. Depois disso, a diretora Abby informa a todos que as criaturas misteriosas que estão espalhadas pela escola na verdade são ceifadores, e a intenção deles era invadir o torneio para sequestrar as crianças de famílias nobres. Por conta disso, Abby pede para que Ray fique alerta e trabalhe com o presidente do clube de fisiculturismo, que finalmente descobrimos que se chama Rex. Os dois então recebem a missão para garantir a segurança dos alunos. De volta para a competição, vemos que Rebecca se saiu vitoriosa contra o seu oponente. E enquanto Dina está anunciando o próximo duelo, Elisa e Clarice contam para Ray que Amélia se trancou em seu quarto de repente. E enquanto eles estão conversando, Dina declara que Lucas da academia Melcross foi o vencedor da luta. E sim, isso aconteceu enquanto eles conversavam. A luta literalmente durou apenas alguns segundos, quebrando um novo recorde de velocidade no torneio. Quando chega a noite, Ray decide visitar Amélia. Inicialmente ela não quis abrir a porta para ele, mas ele disse que não iria embora enquanto não conversasse com ela. E então, depois de uma breve pausa, Amélia finalmente deixa Ray entrar no seu quarto.
Ela diz a ele que por ser um membro da família Rose, ela sempre teve pressão durante toda a sua vida, e que por estar sempre tentando corresponder às expectativas de todos, ela acabou então perdendo a sua própria identidade. Ela diz que está desesperada para conseguir vencer aquele torneio, pois assim ela finalmente conseguiria conquistar algo por ela mesma. E agora que ela estava tão próxima de conquistar algo, ela teria que enfrentar logo a Ariane na final do torneio. Só que ela diz que depois de ter visto a destreza de batalha de Ariane, ela agora tem certeza de que não será capaz de derrotá-la. Ray tenta acalmá-la e diz a ela que não importa o que aconteça, ele e o resto do esquadrão sempre vão estar do lado dela. As palavras de Ray conseguem confortar Amélia e então ela adormece segurando a mão dele. Pouco tempo depois, finalmente chega o dia das grandes finais para a chave amadora. Agora estão presentes ali os chefes das famílias mais importantes do mundo. Todos eles estão esperando para ver suas respectivas filhas no torneio. Vemos então que minutos antes do evento principal, Rex percebe um sinal luminoso. E enquanto Amélia está chegando na arena, Rex vai até Ray e informa para ele que Clarice e outros 8 estudantes nobres desapareceram. E como a diretora tinha encarregado eles de proteger os estudantes, logo eles começam a procurá-los imediatamente. E enquanto eles estão iniciando as suas buscas, o duelo final entre Amélia e Ariane finalmente começa. No início do combate, Ariane arremessa sua espada para cima e então ativa um feitiço para fortalecer as suas habilidades físicas. Ela então acerta um golpe na espada e a arremessa contra Amélia. Amélia até consegue repelir o ataque, porém Ariane aparece de surpresa para acertá-la com um soco no estômago. Após sofrer esse golpe, por muito pouco Amélia não caiu fora da arena. Finalmente Amélia decide reagir e logo seus olhos começam a brilhar. Ela então invoca uma magia cor-de-rosa que empurra Ariane para trás. Depois disso a cena corta e vemos que Ray conseguiu encontrar Clarice e alguns outros estudantes que estão desmaiados. Só que enquanto está ali, Ray acaba sendo preso numa espécie de prisão dimensional. Logo, vários ceifadores aparecem ali ao mesmo tempo para acabar com Ray. Ele coloca Clarice em seu ombro e ele tenta sair dali correndo para ganhar algum tempo, enquanto ele finalmente libera o seu verdadeiro poder, se tornando o feiticeiro da lâmina de gelo. Com isso, seu cabelo muda de cor e ele então ativa uma magia para arremessar espinhos gigantescos de gelo contra os inimigos. Porém, para dificultar a mira de Ray, os ceifadores utilizam uma magia para apagar toda a luz no local. Só que o Ray consegue iluminar tudo novamente utilizando uma magia com seus cristais de gelo. Enquanto isso, na grande final, vemos que a Ariane está recebendo uma grande quantidade de dano das borboletas explosivas de Amélia. Até que misteriosamente toda a magia de Amélia é anulada, o que acaba deixando tanto os participantes quanto os espectadores confusos. Porém, Carol sabe que aquilo é um sinal de que Ray ativou o campo antimaterial em algum lugar. Por isso as magias tinham sido anuladas e ninguém estava entendendo nada. E ela então fica curiosa para saber o que estaria forçando Ray a utilizar a antimatéria naquele momento. Voltando para Ray, vemos que agora os ceifadores estão tentando fugir dele, porém o protagonista conseguiu imobilizar todos eles congelando seus corpos. Logo Rex aparece por ali também e diz para Ray que ele vai assumir o controle da situação. Sendo assim, Ray e Clarice correm para fora para tentar assistir a partida final. Enquanto isso, na batalha, vemos que Ariane está canalizando toda a sua força interior para tentar finalizar Amélia. Com isso, ela acerta um golpe tão poderoso que quase derruba Amélia. Amélia provavelmente teria perdido a batalha naquele momento se não fosse pelo fato de Ray chegar ali bem na hora e gritar por ela. Sendo assim, depois de ouvir o protagonista torcendo por ela, Amélia então atinge um novo nível de poder. Ela libera uma magia por toda a arena que faz com que algumas borboletas cor-de-rosa apareçam. Graças a isso, todos os golpes que Ariane tentava acertar em Amélia acabavam sendo bloqueados automaticamente. Amélia novamente estava em vantagem na luta, até que de repente ela começa a tossir sangue. Isso preocupa Ray porque ele sabe que aquilo é um claro sinal de que ela está perto de se esgotar. No entanto, ela não é a única, pois Ariane também está extremamente cansada. Sendo assim, as duas começam a canalizar as forças que lhes restam para o ataque final. Elas partem uma na direção da outra e no fim de tudo, o golpe de Amélia acaba levando a melhor. Amélia consegue ganhar aquela batalha e então Ariane agora está descansando em seu colo. Ariane reconhece a força de Amélia e diz que está muito orgulhosa dela. As palavras de Ariane fazem Amélia chorar e ela está muito feliz por ter a sua melhor amiga de volta. Enquanto isso, nas arquibancadas, a família de Ariane está aplaudindo a sua determinação, enquanto o pai de Amélia também está comemorando a vitória da filha. Depois da batalha, Ray vai até a enfermaria para ver Amélia toda enfaixada. Ela agradece a Ray por ter ajudado em seu treinamento e por não ter desistido dela.
Ray responde que gostou de treiná-la e diz que ela tem um potencial incrível para se tornar uma feiticeira muito poderosa. Em seguida, os amigos se reúnem mais uma vez para ir até a arena para ver a batalha final da linha principal. E chegando lá, eles veem que Rebecca está prestes a lutar contra o feiticeiro cabeludo chamado Lucas. A irmã de Rebecca está assistindo a batalha escondida enquanto o pai dela está assistindo tudo da área VIP. Porém, assim que a batalha tem início, Lucas ativa sua magia e com um único movimento ele consegue derrotar Rebecca. Ele faz isso sem sequer precisar encostar nela e isso deixa todos na arena confusos. Afinal de contas, até aquele momento, Rebecca era quem detinha o título de campeã. E Lucas, no entanto, a derrotou como se ela não fosse nada. Depois disso, Lucas sai da arena e ele então esbarra com Ray. E ele diz ao protagonista que ele sabe que ele é o feiticeiro da lâmina de gelo. Lucas então diz que ele também é o sucessor de um dos grandes feiticeiros. Mais precisamente, ele é o herdeiro do feiticeiro da lâmina da morte. Ray fica confuso ao ouvir aquilo e pergunta para Lucas por que alguém tão poderoso gostaria de competir em um torneio para estudantes. E Lucas afirma que fez aquilo porque queria testar o poder da lâmina da morte. E além disso, ele diz que também pretende desafiar Ray para um combate um dia. Só que ele diz que isso não vai acontecer tão cedo porque ele quer que primeiro Ray recupere todos os seus poderes. Depois que a final acaba, Abby, Lydia e Carol vão verificar os ceifadores que foram presos. Quando elas os encontram, Carol então utiliza sua magia do charme para fazer eles contarem quem eram os seus líderes. Só que quando ela pede para que eles façam isso, simplesmente a cabeça deles começa a explodir. E no final eles não revelam nada para elas. Depois disso, elas retornam para a cerimônia de encerramento do torneio e com todos os alunos ali, Abby começa a fazer outro discurso. No meio disso, Rebecca observa a multidão e vê o seu pai conversando com alguém. Alguns dias depois, o grupo de amigos está conversando sobre criar um meio de café. Só que logo o assunto fica sério quando Dina informa a eles que Rebecca agora está noiva. Ela revela que isso aconteceu durante o torneio, enquanto o pai de Rebecca assinava um contrato com um homem chamado Ivan Bernstein. E agora, como parte do acordo que eles tinham fechado, o pai de Rebecca ia entregá-la para Evan. Enquanto isso, vemos que no meio das ruas, um homem chamado Glutton está sugando um engrama de um assassino de uma facção oposta. E assim que ele parece ficar cheio, de repente uma figura encapuzada com uma máscara entra e pega o cérebro do pobre rapaz. Estranhamente, depois disso, o cadáver se levanta normalmente, e é então revelado que eles estão ali procurando um recipiente para sua organização atingir novos patamares na feitiçaria. Dessa forma, eles estavam atrás de alguém da linhagem nobre para encurtar o processo. E nesse momento eles estavam procurando justamente por Rebecca Bradley, que naquele momento estava chorando sangue. E aí na manhã seguinte, Ray então se aproxima de Rebecca e a parabeniza pelo noivado. Ela então informa Ray que apesar de estar noiva, ela vai permanecer na academia até se formar. Ray fica feliz ao ouvir aquilo porque ele não estava pronto ainda para se despedir de Rebecca. Os dois então apertam as mãos e nesse momento Ray sente algo estranho. Mais tarde, enquanto Ray está caminhando pelos corredores, Dina vai atrás dele e diz pra ele que ela acha muito estranha a história do noivado de Rebecca. Ela acredita que o noivo de Rebecca pode estar tramando algo contra sua amiga. Em seguida, nós vemos que enquanto está tomando banho, Rebecca mais uma vez volta a chorar sangue. E nesse momento nós descobrimos que Rebecca está passando por uma situação bem estranha. Isso porque ela está vendo o passado de Ray em seus sonhos. Em seguida, quando ela sai do banheiro, alguém de repente acende as luzes. A sua irmã Maria então aparece com um olhar bem desconfiado, e ela então pergunta a Rebecca sobre o sangue que estava na toalha dela. Mas Rebecca mente para a irmã e diz que está apenas tendo um sangramento nasal ultimamente. Maria decide então perguntar a Rebecca sobre o seu noivado, e Rebecca diz à sua irmã que está lidando bem com isso. No entanto, enquanto Rebecca volta para seu quarto e fica sozinha, ela logo começa a chorar novamente. Enquanto isso, os outros estudantes estão se preparando para o festival de final de ano da escola. E o tema agora já está confirmado, vai ser o tema de meio de café. E naquele momento as garotas estão testando as suas roupas de empregada. Ray convenientemente entra no quarto bem nessa hora e ele então diz para as garotas que todas elas estão muito bonitas. Em seguida, Clarice chega no quarto com uma fantasia de fantasma, que apesar de ser bem bizarra, Ray diz para ela que ela está fofa. Quando a noite cai, Ray e Rebecca estão juntos para resolver algumas coisas sobre o clube de jardinagem. Depois que eles conversam, Ray então se oferece para levá-la para casa. Afinal de contas, agora que ela era noiva, ela não ficaria mais no dormitório da escola. Os dois caminham juntos
juntos por algum tempo até que o noivo de Rebecca, Evan, aparece por ali. Depois de brevemente se apresentar a Ray, o noivo então começa a levar Rebecca sozinho. Isso por algum motivo deixa Ray bastante desconfortável. Então logo Rex aparece atrás dele, e mais uma vez ele está ali para levar Ray até Abby. Quando eles chegam na sala da diretora, todos estão ali reunidos discutindo sobre as suspeitas que eles têm em relação a Evan. A diretora então diz que Evan pode estar vivendo a identidade de alguém, e ela então completa dizendo que acha que Evan está atrás dos olhos de feiticeira de Rebecca, e ela acreditava que o pai de Rebecca tinha feito o acordo com Evan, acreditando que em troca ele substituiria a família Rose como uma das 3 grandes famílias. Porém, para ser justa, a diretora diz que acredita que o pai de Rebecca teria feito aquele acordo sem saber que Evan era um colecionador de olhos de feiticeiras. Enquanto isso, vemos que de alguma forma Rebecca continua a vivenciar com seus olhos o passado de Ray. Depois disso, na escola, Maria acaba se esbarrando com Ray, e ela admite para Ray que está preocupada em relação à sua irmã. Ela acredita que Rebecca está sofrendo e não está falando para ninguém. Ray então garante a Maria que ele vai fazer de tudo para proteger a irmã dela. Os dois não percebem, mas enquanto eles estão conversando, Rebecca está ao fundo observando tudo. Misteriosamente, algumas noites depois, Rebecca e Ray se encontram em seus sonhos. No sonho, ela pergunta para Ray quem ele realmente é, e quando ele está prestes a revelar a ela sua verdadeira identidade, ele acaba acordando na vida real. E quando isso acontece, ele percebe que um de seus olhos está misteriosamente sangrando. Sendo assim, na manhã seguinte, Ray encontra com Rebecca, porém nenhum deles fala sobre o que teria acontecido na noite passada. Rebecca quer muito saber a verdade, porém ela não pergunta nada a Ray sobre isso. Logo depois, finalmente chega o dia do grande festival da escola, e as irmãs Allgreen estão ali para ver Amélia, enquanto Maria, por outro lado, está ali para encontrar a versão feminina de Ray, que por acaso acaba retornando e chama a atenção de todos. Ariane fica chocada ao ver que Ray está novamente vestido como uma garota. Tiana, por outro lado, se sente encantada em rever a sua amiga. Nesse momento, notamos que Maria parece estar um pouco interessada demais na versão feminina de Ray. Só que, para a tristeza de Maria, pouco tempo depois, Ray volta a se vestir como um homem. Ele então se aproxima de Rebecca para tentar ajudá-la a se esquecer dos problemas apenas por um dia. Enquanto isso, fora do terreno da escola, Maria agora se depara com uma mulher estranha. E ela fica simplesmente apavorada ao ouvir a mulher dizendo que em breve a sua irmã Rebecca irá morrer. Curiosamente, no mesmo instante, Ray descobre a mesma coisa por meio de Lydia, e a diretora então diz que ele tem que dar um jeito de impedir que isso aconteça. Nesse momento, o pai de Rebecca aparece e implora para que o Ray salve a sua filha. E assim, quando chega o segundo dia do festival, enquanto todos estão ocupados, Evan começa a fazer a sua jogada e sequestra Rebecca. A garota estava desacordada, mas assim que ela recupera a consciência, Evan logo começa a colocar o seu plano em prática com o despertar. No entanto, utilizando sua magia de rastreio, Ray consegue localizar o paradeiro de Rebecca. Logo que ele chega lá, vários monstros bizarros dão boas-vindas a ele. E embora aqueles bichos sejam fracos, Ray se preocupa de ter que gastar muita energia com eles. Afinal de contas, ele ainda não tinha recuperado 100% do seu poder. Só que então ele se tranquiliza porque o seu próprio esquadrão de repente chega ali para apoiá-lo. Trabalhando em equipe, eles conseguem eliminar vários dos monstros de uma só vez. Enquanto seus amigos assumem o controle da situação, Ray então sai correndo para tentar salvar Rebecca. Vemos então em um flashback que o pai de Rebecca revelou que a família Bradley estava amaldiçoada. Por conta disso, a cada algumas gerações, alguém da linhagem recebia os olhos como os de Rebecca. E apesar de esses olhos serem únicos para a feitiçaria, ninguém da família que os possuía conseguia viver além dos 20 anos. Depois disso, temos uma revelação, onde vemos que a figura encapuzada que trabalhava com Gluton na verdade era o verdadeiro Evan, enquanto a outra pessoa que todos pensavam
que era Evan na verdade era uma mulher misteriosa chamada Lyslot Eden. Essa mulher era conhecida como a feiticeira da fabricação. Algum tempo depois, Ray entra em cena e ele descobre que ele é o único que pode salvar Rebecca, pois eles estão conectados. Ray então descobre que o verdadeiro objetivo dos vilões é fazer com que Rebecca tenha um superaquecimento para então que eles tentem selá-lo. Enquanto isso, vemos que o esquadrão de Ray está conseguindo dar um jeito nos monstros. Só que isso não dura muito tempo, pois logo os monstros se reerguem novamente. Felizmente, Lydia, Carol e Abby aparecem por ali para ajudá-los. E enquanto isso, do outro lado, vemos que Gluton se transformou e está agora no ápice de seu poder. Nem mesmo Ray, na sua forma de feiticeiro da lâmina de gelo, está conseguindo enfrentá-lo. Pelo menos era o que parecia, até que Ray finalmente revela o seu último trunfo. E com um último feitiço, ele consegue atingir o seu oponente com um gelo vermelho que acaba com ele. Após usar suas últimas forças, Ray cai no chão e ao ver aquilo, Rebecca tenta ajudá-lo. Porém, Maria impede que ela faça isso. Maria então dá um tapa na cara de sua irmã e logo Rebecca começa a superaquecer. Ela está prestes a explodir da mesma forma que tinha acontecido com Ray no passado. Aquele seria o fim de Rebecca como todos haviam previsto, porém para a sorte dela, Ray estava por perto. Ele sabia o que fazer naquela situação, então ele conseguiu impedir Rebecca de explodir. E dessa forma ele conseguiu salvá-la. Após isso, Ray se reúne com todas as suas garotas e então belos fogos de artifícios começam a explodir nos céus. No dia seguinte, Ray vai até o túmulo de Howard com seus amigos e ele então apresenta os seus amigos para Howard. Em seguida, enquanto Ray está caminhando sozinho, vemos uma garota fofa de cabelos brancos esperando por ele. Ela então estende a mão para Ray, mas logo depois a primeira temporada do anime acaba. Pois é, agora nos resta esperar para descobrirmos quem é essa garota misteriosa. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque eu prometo que eu vou trazer pra você o recap dos melhores animes. Inclusive, vocês podem comentar aí algum anime que vocês gostariam que eu trouxesse o recap completo pra vocês. Eu tô sempre lendo os comentários e muito em breve a sua sugestão pode aparecer aqui no canal. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê em breve para um outro vídeo, valeu, tchau, tchau!